Se vencer as eleições do dia 12 de outubro, qual vai ser a primeira medida? Qual o primeiro dossiê em que vai pegar? Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar os meus adversários políticos, o César Figueiredo, da AD, e o Eduardo Reverendo, pela Mida Convida. E também, já agora, dar os parabéns à Rádio Altitude por por promover esses debates, porque é bom ouvir todos os candidatos de todo o distrito. Bem, deixe-me dizer que quero começar com o que me leva a recandidatar, porque eu já fui presidente, como sabe, é porque destes 4 anos eu vi que houve uma grande falta de planeamento e de estratégia no nosso Conselho. E isso fez-me ponderar e leva-me a recandidatar com uma equipa que eu entendo que é uma equipa competente e muito diversificada. E porque o nosso lema é trabalhar para as pessoas. No primeiro dia em que ganhar as eleições, eu irei reunir todas as pessoas que fazem parte da minha equipa e também os meus adversários políticos, se assim o entenderem, e acolher as melhores propostas que entendo que é para o nosso Conselho. Embora nós tenhamos várias propostas. Quando fala em adversários políticos, os vereadores que foram eleitos da oposição. Exatamente. Ou também os líderes partidários do Conselho? Eu falo nos vereadores da oposição porque nós somos agregadores e acolhemos todas as boas propostas de todos os partidos. Bem, mas isso faz parte de reunir os vereadores, faz parte do próprio... Sim, mas importante... das regras do próprio Executivo. Exatamente. Mas o importante é saber acolher as boas propostas. E nós realmente entendermos que eles têm propostas que servem para desenvolver o Conselho, nós cá estaremos para acatá-las. Portanto, está aberto a receber propostas da oposição no sentido de que não haja entraves, digamos, na governação que quer fazer durante os próximos 4 anos. Não descurando as nossas propostas, que nós entendemos que são aquelas mais importantes para o desenvolvimento do nosso Conselho, estamos também abertos para acolher propostas que nós possamos entender que são úteis e são boas para o nosso Conselho. Uhum. E qual é a prioridade das prioridades, digamos, passa a expressão? Bem, há várias prioridades. Começando, como diz, nós somos um Conselho que tem perdido muita gente, É uma das prioridades, nós sabemos que somos um Conselho agrícola, né? E vamos dar prioridade à agricultura. E também é importante, como disse, as pequenas, porque nós não vamos ter a ambição de criar, de captar para a mesa uma empresa de 100 ou 150 postos de trabalho, mas não, tentar captar pequenas e médias empresas em que possam criar emprego e ao mesmo tempo trazer gente. E também, fundamental, é a saúde. Não podemos descurar a saúde, porque se não tivermos saúde, as pessoas também não vêm. Portanto, temos várias propostas que ao longo deste debate iremos aqui apresentar. Bem, já aqui dissemos que a taxa de desemprego da MEDA anda à volta dos 2,1%, creio, se não me engano. Portanto, não é uma taxa elevada comparativamente com a média nacional. Falta, se calhar, aí a questão do emprego qualificado, mas já lá vamos. Eu passo agora a palavra a César Figueiredo. Ele é o vice-presidente da Câmara, candidata-se pela coligação PSD-CDS, e faço-lhe a mesma pergunta. Quando entrar, se for Presidente da Câmara, se for eleito, quando entrar no gabinete da Presidência e olhar para os dossiês, qual é a medida que pretende tomar? Eu também, em primeiro lugar, cumprimentar aqui os opositores. Em democracia é importante termos o contraditório, dar os parabéns à Rádio Altitude, porque a democracia também se faz no contraditório e podemos chegar a qualquer medense e a qualquer comunidade dentro do nosso Conselho e também fora do nosso Conselho. Por isso, dar os parabéns à comunicação social.
E depois, de forma muito objetiva, o professor Anselmo, o seu vereador atual, diz que a primeira medida que vai tomar é ouvir os outros quando lá chegar. Quer dizer, permita que lhe diga, não tem projeto, porque eu a primeira medida que vou fazer é executar o meu programa. Eu não preciso de ouvir os outros para executar, nem preciso de ouvir quem está aqui neste momento a projetar-se como candidato. No primeiro dia para não vai executar o programa no primeiro dia. O primeiro dia, aquilo que eu pretendo fazer é dar início àquilo que é uma proposta de execução de um programa atrativo que visa defender as pessoas. Nós temos um território ímpar, com qualidades ímpares, temos um património que é reconhecido por toda a gente, mas sem pessoas esse património não vale nada. Por isso temos que fazer e ter uma atitude proativa para fixar as pessoas que estão na mesa, não deixar fugir e sermos, do ponto de vista da atratividade, ir a buscar fora, pescar à linha, como eu digo, mas para isso temos que ser exigentes, com incentivos, com certeza, e por isso é que temos uma linha programática definida e que nós queremos concretizar a partir do primeiro dia, porque está em discussão aquilo que é o desenvolvimento de um território, de um concelho que tem enorme potencialidade, mas que se não houver assertividade, e se andarmos aqui a brincar aos políticos, acaba por desaparecer e serem medidas vãs. E aquilo que eu me proponho é executar aquilo que neste momento ando a defender, aquilo que iniciei neste quadriênio, que sou refém também do que foi feito e do que não foi feito neste quadriênio, mas vou ter a oportunidade de ser Presidente da Câmara. E as pessoas vão perceber, e já perceberam, que quando eu lidero, seja uma associação, uma cooperativa ou uma junta, como foi o caso há uns anos, eu executo, faço. Sou um fazedor. E as pessoas neste momento na mesa precisam de fazedores. Não precisam de retórica. É um programa de continuidade, tendo em conta que é vice-presidente da Câmara. É um programa assente na continuidade ou rompe em alguns aspectos com aquilo que foi o passado recente? Renovar com o presente, compromisso com o futuro. É claro que temos de ser inteligentes. Se há coisas bem feitas, devemos dar continuidade. Se há coisas que não estão assim tão bem feitas e que foram feitas e que nós percebemos que o alcance delas não foi aquilo que nós queremos, temos que ser proativos e alterar essa dinâmica. Agora, claro que eu também sou refém e fico muito feliz por aquilo que foi feito de bom nestes 4 anos, mas tenho e quero implementar um cunho pessoal para o desenvolvimento do meu território, que eu percebo que tem que ser diferente. Quando diz que as pessoas devem estar em primeiro lugar e que há todo um contexto que quer implementar nesse sentido, na captação ou na levar as pessoas a que permaneçam no Conselho e sejam proativas dentro das atividades que desenvolvem, há alguma medida concreta que... Repara, como é que nós podemos fixar pessoas? Criando riqueza. As pessoas que tiverem empregos e se tiverem dignidade na remuneração que recebem, podem constituir família, podem lá ter os filhos, e depois temos o problema da saúde e da parte escolar, que temos também ser assertivo e termos medidas para que sejam implantadas para ir ao encontro dessas necessidades, mas temos que criar riqueza. Um concelho como o nosso, que é do interior e que tem tanta potencialidade, tem que, em primeiro lugar, aproveitar o que tem. Nós temos uma região de Marcado do Douro, temos uma região de Marcado das Beiras, temos o Marialda, que é uma aldeia histórica, temos Longroiva, que é um polo termal, temos Coriscada, que é a mini conímbriga, que toda a gente faz, toda a gente fala nela e que tem um potencial enorme. Temos a castanha no norte, temos o vinho no sul, quer dizer, temos um manancial e temos que ter a inteligência de pôr isso ao serviço das pessoas. E as pessoas têm que criar riqueza no setor primário, no setor secundário e no setor terciário. Mas para criar riqueza, com certeza, e não devemos ter vergonha, eu sou filho de agricultor, sou agricultor, venho do mundo rural e nós não devemos ter vergonha de dizer que somos um território rural, mas o território rural não nos deve inquinar a percepção do desenvolvimento que pretendemos ter. Eu não vou valorizar o mar porque não o tenho. Eu vou valorizar aquilo que nós temos. E se temos um setor primário que é forte, que é atrativo e que desenvolveu este concelho ao longo das últimas décadas, temos que ser inteligentes e aproveitar o que ele tem. Muito bem. E a mesma pergunta para o Eduardo Reverendo, candidato pela coligação Meda Convida, Nós Cidadãos PPM. Tem, assim, alguma medida em mente que, caso seja eleito Presidente da Câmara, comece por implementar logo no primeiro dia, depois da tomada de posse? Tenho. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui aos meus adversários políticos, ao candidato do CDS César Figueiredo e ao candidato do PS Anselmo, e queria-vos agradecer também o convite que me fizeram e o facto de nos darem voz, que acho que é muito importante na democracia, podemos debater as ideias e os nossos projetos.
Nós temos uma população muito envelhecida e a primeira medida que irei tomar, sem dúvida alguma, vai em contra aquilo que são os nossos idosos. Claro que não será no primeiro dia, terá que haver um estudo prévio, mas vamos falar no primeiro mês, porque nenhuma medida se toma de um dia para o outro. Iremos criar o cartão de saúde sénior para os idosos, porque é muito importante. Infelizmente, na Meda, as urgências estão fechadas constantemente. As pessoas idosas vivem longe, não têm meios de transporte para ir muitas das vezes ao centro de saúde. Precisam de fazer análises, precisam de consultas, e isso será a primeira medida que irei tomar. Além disso, também, isso é uma das minhas promessas eleitorais também, está no nosso programa, irei pedir uma auditoria às contas da Câmara nos últimos 20 anos, a auditoria essa que será pública a toda a gente, porque acho que devemos começar sabendo qual é o estado daquilo que vamos encontrar. Serão essas as duas primeiras medidas, mas depois temos um vasto, e vamos falar nisso de certeza a seguir, temos um vasto... Tem indicações, receios, suspeitas de que as contas do município não estejam de acordo com a mensagem que é passada pela atual maioria do Executivo? Tenho esse receio e até porque o município da Meda, infelizmente, a nível de transparência, deixa muito a desejar. Não temos atas publicadas, muita informação é escondida no site. Eu acho que só assim é que eu irei conseguir, quando assumir a presidência da Câmara, tenho que começar por aí, porque a transparência é fundamental para que depois os outros projetos funcionem, porque sem transparência, na minha opinião, nada feito. Uma coisa que eu acho curioso que o nosso candidato do CDS fale, mas eu ainda não ouvi nenhuma proposta. Ele fala das potencialidades que todos nós conhecemos da nossa terra, mas eu gostava de ouvir realmente propostas concretas. Mas eu também o percebo. Eu percebo porque é que ele não quer falar nisso. Porque ele, há 4 anos, fez um conjunto de propostas que não as cumpriu. E se calhar por isso é que neste momento não quer falar delas. Muito bem. César Figueiredo, não sei, ou Anselmo Sousa. Sim, e já agora deixe-me dizer, pronto, aqui o César portanto, disse que aquilo que ia ser avaliado são estes 4 anos. E é verdade, vai ser avaliado são estes 4 anos. Portanto, nestas eleições que agora vêm dia 2. E uma coisa que esse Executivo se esqueceu, foi trabalhar para as pessoas. Agora, quando me pergunta, claro que nós temos o nosso programa, porque eu tenho um passado. E esse passado orgulha muito da obra que eu fiz. Não me envergonho da obra que fiz, ela está à vista. Tanto nas freguesias como no próprio Conselho. Mas agora o que nos interessa é o futuro. E temos muitas propostas para o futuro. Já lá vamos. Sim, já lá vamos. Agora, a pergunta que me fez, no primeiro dia, eu podia responder. Olha, no primeiro dia, organizar aquela casa. Porque o senhor vereador, quando entrou, disse que encontrou uma casa desorganizada. E no final do primeiro ano, disse que não fizeram obra porque estavam a organizar a casa. Passado 4 anos, não se viu mais nada, porque não a conseguiram organizar. Agora sei que ela está completamente organizada. E eu falo, quer dizer, que quiseram fazer um organograma da Câmara. Logo nas primeiras reuniões, no primeiro mês. Passaram 4 anos e não o fizeram, ou seja, acabaram por fazer já no final, mas ainda não está implementado. Depois, claro que nós entendemos que nesse organograma é importante as FIAs, porque sem as FIAs uma Câmara não funciona. Nomearam as FIAs durante 3 meses. A partir desses 3 meses tinham que renovar, tinham que abrir os concursos. Quer dizer, não tiveram tempo, deixaram passar os prazos e neste momento acabamos por não ter também as FIAs. Depois, veja, os próprios serviços. Eu sou professor na escola. A escola começou, porque, como sabe, todos os funcionários são da responsabilidade da Câmara. Quando a escola começou, não havia funcionários. Um pavilhão faltavam 5 ou 6 assistentes operacionais. Passado 8 dias, fazem umas avanças, passado 8 dias, para ir para a escola. Isto é planeamento? Não. Para organizar o ano, tinha que haver um planeamento muito antecipado. E não foi isso que aconteceu. Olha, eu agora vou para a Câmara, vamos ter reunião de Câmara, vou ter 6 avanças lá para aprovar, para tomarmos conhecimento. E algumas são de funcionários que já estão na escola. Portanto, isto não é planeamento. E para as coisas funcionarem tem que haver planeamento. E naquela casa há muito pouco planeamento na Câmara. Veja, quando os funcionários não são avaliados,
teve que haver um arrastamento da nota, porque não tiveram tempo de tanta gente ali a trabalhar. O próprio Executivo tem técnicos e não fizeram a avaliação. Teve que ser por arrastamento. Ou seja, isso leva com que haja desmotivação dos próprios funcionários. Portanto, acho que o importante é, sim, no primeiro dia, organizar o serviço. Depois, temos o nosso programa. Sim, já lá vamos. Exatamente. Eu só queria que o primeiro dia, pois. Eu só queria que mas é importante. O candidato César Força. respondesse aqui a duas questões que foram levantadas agora. Uma do candidato Eduardo, e que tem a ver com a auditoria financeira às contas do município, que também abrange, durante 20 anos, também vai abranger o mandato, os anos em que Anselmo Sousa esteve à frente do município, não é? E, portanto, como é que estão as contas da MEDA? Públicas e boas. É assim, o candidato aqui do PPM, Nosso Cidadão, não tem nada a ver com a independência, vai por um partido, e também eu sou candidato pela AD, em que o PSD lidera essa coligação com muito orgulho. Quem normalmente aponta um dedo tem 3 dedos apontados para eles. E o candidato reverendo é o candidato da suspensão. É as atas, há aqui coisas dúbias, quer uma auditoria. A Câmara é assim, tem que ser se for feita uma auditoria, aos últimos 20 anos da minha ação, eu tenho algo para provar. Estive no regime associativo, estive no cooperativismo, estive como presidente de junta, tenho algo para provar. O candidato reverendo é nula, não vale a pena fazermos auditoria ao passado dele, porque a nível do empreendedorismo, a nível do associativismo, a nível da participação na comunidade, não participou. E a suspeição sempre levantada e apontar o dedo em que existem contas oficiais, em que elas são aprovadas, em que nós apanhamos a Câmara Municipal com uma dívida de 4,2 milhões de euros. E não estou a dizer que a dívida é elevada, já tive a oportunidade de rebater isso. Nós, para fazermos obras, temos de ter dívida, mas neste momento, fazendo aquilo que nós fizemos e tendo só neste momento uma dívida de 1,6, fizemos uma boa gestão. E isso foi aprovado naquilo que é o técnico oficial de contas. Para contrariar tudo o que foi dito aqui, nós temos neste momento em andamento mais de 8 milhões de obra aprovada, em execução. Que 8 milhões, César? Mais, queres que diga todos? Olha, CLDS em movimento, radar social, promoção digital, promoção do sucesso escolar, que é aqueles PIBs que vocês acusam que não há nada. Tu tens 4 milhões e 200, que foi um cheque, que passaram em branco. Não tiveste nenhum mérito nessas qualificação da escola básica e secundária da MEDA. Queres falar da escola? De 1,8 milhões de euros, com 1,5 de incentivo, o selo da usabilidade, o município de Meira, a modernização tecnológica, a frota verde, a reparação. Já tens o financiamento garantido da escola? Com certeza. Tens? Com certeza. Como é que tu tens garantido? Não é no PRR, desculpa. Não é no PRR. Temos de ser sérios. Como todos não é os no municípios. PRR. Como todos os municípios. É do bem se correr bem. Se me permite, para terminar, se permitir, para terminar, aqui o reverendo, o senhor reverendo, às vezes aponta o dedo e diz que nós tivemos 72% de não execução. É assim, quem é que foi o Centro de Estatística que fez isso? 72% Mas quem é que fez isso? O não cumprimento do... Mas não foi aprovado no INE. Mas não foi. Mas é a execução orçamental? Não, foi das promessas eleitorais há 4 anos. E feito o levantamento pela PPM e pelo Nosso Cidadão, pelo seu candidato, que é idóneo para esta situação. Ele lá foi picar. Sabe uma coisa? Ele tem aqui, por exemplo, na ação social 0. Eu vou dizer só 2 situações que vai ao encontro daquilo que também disse aqui o vereador Anselmo. Disse que não fizemos nada na área social. Bem, nós estávamos na escola. E não damos a falar da escola. Falamos em tudo. Vamos falar da escola. Falamos em tudo. Não há problema nenhum. Eu falo em tudo e não tenho medo de nada. Não, mas é que se não mostramos agora é assim. Tu é que não consegues. É assim. Se não estás preparado e estás impreparado para ser candidato. Eu fiz-te uma pergunta. Não te candidataste. Agora é assim. Essas verbas vêm do PRR. É mentira. Tu tens que estar preparado para o contraditório. Normalmente, isto aqui não é uma conversa de café, nós estamos num debate político. E temos que ter dados está mais habituado a ter debates noutros fóruns que não este. E neste aqui nós neste momento temos que ser claros. Por exemplo, na situação da ação social, que o vereador disse que não se fez nada para as pessoas que
que é um candidato de proximidade e que está para as pessoas. Nós fizemos, através da Fundação Álvaro Carvalho, uma parceria em que a Câmara Municipal comparticipa em 1.200 euros por operação a pessoas que têm deficiência nas cataratas. Estamos a substituir aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, que é uma vergonha o Serviço Nacional de Saúde não fazer isso, e a Câmara está a fazer isso. A Câmara da Meda e muitas outras. Não, mas eu falo pela Câmara da Meda, eu sou candidato à Câmara da Meda e há outras que não fazem. Agora também eu não vou falar nas outras câmaras. Mas nós temos também uma parceria com a Dignitude, que é através do ABEN, que damos a possibilidade das pessoas com insuficiência no rendimento de poderem comprar os seus medicamentos. Isto é ação social, isto é falar para as pessoas. Agora, todas as medidas que nós possamos ter têm que ser para as pessoas. E quando se diz aqui que nós temos que ter uma abordagem sobre aquilo que é o nosso potencial e sobre aquilo que é o nosso desenvolvimento, eu acho que se nós, quanto mais desenvolvidos tivermos, quanto mais capacidade económica nós tivermos, melhor para as pessoas que residem neste concelho. Agora, nós não podemos fugir, enquanto uns só têm uma linha programática que é os idosos. Eu falo nos idosos, sim senhor, porque foram aqueles que deram durante décadas e constituíram aquilo que é o nosso Conselho, mas eu falo para os jovens. Eu quero falar para os jovens diretamente, porque os jovens são essenciais e ninguém ainda falou nos jovens. Os jovens é que são o futuro do nosso Conselho e neste momento é a realidade. O candidato Eduardo Referendo Estamos a só ainda gastou 3 minutos e 48, já lá vamos, mas eu só queria perguntar a Anselmo Sousa se tem alguns receios desta ideia de auditoria às contas, tendo em conta que vai abranger também o período em que esteve à frente do município. Absolutamente nenhuma. Estou completamente tranquilo, portanto aí nada me assusta. Estive também, já estou habituado, estive 25 anos à frente de instituições, grandes instituições como a Misericórdia, portanto, e a minha vida sempre foi muito transparente, portanto, quanto a isso nada temo, estou completamente à vontade. Eu estou completamente à vontade. Ok, muito bem. Eu vou puxar aqui os galões. Sobre a questão do... Não, mas primeiro a minha parte. Mas sobre a questão do cartão de saúde, o cartão de saúde vai mais para além daquilo que o candidato César acabou de Mas qual foi a proposta do César? O que é que ele anunciou? Aqueles apoios já eu não anunciei nada. Está a ser feito. Está a ser feito. O César fala muito, mas propostas concretas é difícil perceber. Está a ser feito. É difícil perceber. Então esse cartão do idoso, esse cartão de apoio ao idoso, cartão de saúde vai abranger o quê? Permite aos idosos terem consultas gratuitas, fazerem exames de forma gratuita. Claro que terá que ser feito um protocolo com alguma seguradora de saúde, instituições de saúde, mas é permitir aos idosos que não têm condições terem acesso à saúde, porque isso é fundamental. Porque os idosos cada vez temos mais, infelizmente, e cada vez estão mais assemelha-se, por exemplo, àquilo que já é prática no Conselho, por exemplo, de Figueira Castelo Rodrigo, é isso? Sim. Sim. Com o seguro de saúde e a autarquia, claro, a suportar. Claro, mas isso a autarquia não faz mais que aquilo que é a sua obrigação. Já agora, se me posso interromper. Não consigo falar. Desculpa. Deixe-me só acabar. Então pode. Porque os idosos trabalharam durante uma vida toda e nós temos que olhar por eles. E eles, neste momento, na Meda, ninguém olha pelos idosos. Temos urgências constantemente fechadas aí. O fecho 24 horas das urgências, podemos agradecer aqui ao professor Anselmo, mas de qualquer das formas o César também não conseguiu garantir o normal funcionamento das urgências. E isto é uma forma de contornarmos esse problema, é de conseguirmos dar resposta a esse problema. E que valências podem ser incluídas nesse cartão? Todas as valências, todos os exames, isso é um cartão, acho que isso não... Quanto é que isso custa? César, quanto é que custa as festas e as festinhas que andas a fazer? Eu sei, eu vou dizer, mas quanto é que custa isso? Quanto é que custa? De certeza absoluta custa menos que aquilo que tu gastas em festas e festinhas anualmente. Mas quanto é que custa? César, muito menos que aquilo que tu gastas em festas. Os eventos de promoção do Conselho, nós temos quantificado. Mas eu gostaria de saber quanto é que isto custa. Qual é o valor? Deixas-me falar. Tem calma. Pronto. E agora vou puxar dos galões, porque o César constantemente está a pôr em causa aquilo que é o meu percurso profissional. E, caro César, eu trabalho há 20 anos em enologia. Tenho mais de 300 medalhas internacionais de prémios internacionais. Sou reconhecido tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Como tu sabes, sou diretor de uma empresa que é uma referência a nível nacional e falo também, claro, a nível local. Trabalho com 29 países diferentes. Conheço o mundo.
Agora pergunto-te, perante isto, qual foi o teu mérito profissional e o que é que tu conseguiste fazer diferente que aquilo quando tu falas, parece que tens um currículo invejável. A não ser a política, o que é que tu conseguiste trazer para a mesa? Certo? Pronto. E agora vamos voltar à escola. A escola, o César diz que tem financiamento do PRR. Isso é mentira. O que o César tem é uma possibilidade de financiamento do BEI. Sim. Mas isso não depende nem do César, nem da autarquia. Depende do Poder Central. E o César mistura os assuntos, diz que tem financiamento e depois não tem. Isso, César, temos de ser sérios e os medenses merecem saber a verdade. Segundo ponto. Quando falamos da escola, é o quê? E não, deixa-me acabar. Porque a candidatura para o PRR foi submetida pelo César Mas é a requalificação da escola. No último dia da candidatura e um dos critérios era a ordem de chegada. Mas está dentro do prazo. Mas demonstra a completa incapacidade deste município. Foi colocado a proposta, e diz-me, corrige-me se estou enganado, no último dia e, claro, veio chumbado. Isso demonstra a incompetência deste Executivo. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Por isso, Sérgio, completamente não vale a pena andarmos aqui a dar uma informação errada às pessoas. Nós temos que ter critérios e temos de ser sérios naquilo que dizemos. Certo. Muito bem. Bem, Anselmo Sousa. já que foi falado aqui, desculpa lá, na saúde, pelo César e também pelo Zé Eduardo, eu também queria, já que estamos em proposta de saúde. Pronto, o Zé Eduardo falou na criação de um seguro de saúde, também está nas nossas propostas, e sabemos que isso acho que é uma proposta muito importante. O seguro de saúde parece-me a única forma ou das poucas situações que colmatar podem muitas inverter deficiências que temos a nível questão da falta de recursos humanos profissionais de médicos nos pequenos municípios, não é? Do interior. Exatamente. Foi um exemplo de Figueiredo. Acho que foi um exemplo bem sucedido, como também noutros concelhos, em muitos concelhos já a nível do país. Pena é que durante 8 anos não tenha pensado nisso. Pronto, e depois vem a reboque das nossas propostas, mas fico contente. Mas já está, é sinal que vocês estão atentos e que valorizam as propostas que nós damos. Exatamente. Eu valorizo sempre as propostas, quer venham de um lado, quer venham do outro. Claro, aí não as rejeito. Portanto, e seguro de saúde, a nossa proposta, nós já fizemos um estudo de custos, não só para idosos, mas para toda a população. Que isto engloba até cirurgias, com vários tipos de consultas. Entre 150 mil a 200 mil euros por ano. É caro? Penso que não. Para a saúde, para defender a nossa saúde, penso que não é caro. E como disse ali o Zé Eduardo, claro, tem que haver prioridades. Eu disse, na última vez que estivemos juntos, gastamos 400 mil euros mês para o MEDA, se gastarmos 250 ou 300 mil, acho que pode-se fazer com os mesmos objetivos, com o mesmo impacto do que essas. É preciso os objetivos cumpridos com menos verba. É exatamente. E também na saúde, acho que é importante também criar incentivos para a fixação de médicos. Porque sabemos que é muito difícil, os médicos querem ir para o interior, querem ir para a Meda, querem ir para a Foscoa, querem ir para um troncoso, ou seja, para um tipo de incentivos. Incentivos a nível da habitação. Apoio à renda da casa, apoio à renda da casa, habitação e até algum incentivo monetário, logo para isso seja legal. Não queremos fazer nada. É um campo. Nada ilegal. Pronto, exatamente. Pronto. Eu sei, mas há vários incentivos que podemos usar para que eles sintam, para que seja mais atrativo eles irem para o nosso concelho. E também é muito importante incentivar, digamos assim, a criação de cuidados continuados. Já há vários concelhos que têm, mas isso está mais direcionado para as IPSS. Claro, podem dizer assim, já estiveste à frente da melhor IPSS do concelho e não fizeste, porque na altura houve prioridades. Nós construímos várias valências de lar, das chamadas ERPs de lar, de internamento de lar, e uma segunda valência era precisamente para a unidade de cuidados continuados. Só que a nossa procura na altura era tanta a nível de pessoas que realmente queriam internamento e nós optamos para fazer essa valência de lar, de ERP de lar. Mas, neste momento, já temos um projeto para a unidade de cuidados continuados, a instituição, a Santa Casa da Misericórdia, e com a parceria da Câmara Municipal, a nível de projetos, a nível de candidaturas, etc., penso que também é possível e é muito importante também a criação dessa já percebemos então que a área da saúde e a área social
é fundamental num município como Ameda. O Eduardo Reverendo continua a ter aqui um déficit de tempo, mas já o recuperamos neste debate. Em termos de saúde, área social, quais são as propostas de César Figueiredo? Repara uma coisa, nós temos que saber o conceito que nós temos que saber de onde vimos, de onde estamos e para onde queremos ir. Na realidade, a área da saúde e a área social, neste momento, têm medidas que foram implantadas, como disse, do Álvaro de Carvalho, a Dignitude, que vão, por exemplo, na área da inclusão na escola, que estamos a contratar pessoas avançadas, isto responde um bocadinho, para pessoas que são autistas e que têm deficiências ou que têm características próprias e que nós devemos e temos a obrigação de acompanhar. Por isso é que é o método da avança, não é uma necessidade que nós tenhamos todos os anos. Mas são programas específicos, claro, mas deixem-me terminar. E acho que nós devemos estar sempre conscientes que temos que ajudar o próximo. Aquilo que nós estamos a fazer e que fizemos durante estes 4 anos foi o encontro das necessidades das pessoas. Se foi o suficiente, se os cartões resolvem essas características e essas necessidades. Não, nós temos que ir mais além. Mas eu tenho a percepção... Mais além Nós temos de ter a percepção que temos que dar capacidade económica às pessoas. As pessoas têm que ser valorizadas. E as pessoas, sendo valorizadas, podem não ter a insuficiência económica que muitas vezes demonstram. Por isso, nós temos que atalhar isto através da habitação. Apoio através da habitação. Para adquirirem através da habitação, por exemplo, para adquirirem medicamentos. Por exemplo, nós, nesse naquilo que é dignitude, nós já estamos a dar esse apoio para adquirir os medicamentos. Naquilo que é operações às cataratas, estamos a dar um apoio que ascende a várias dezenas de pessoas que já foram apoiadas com esse incentivo. Mas temos, por exemplo, o primeiro direito. Nós, neste momento, estamos a apoiar pessoas que têm deficiências em casa e que nós, através do primeiro direito, já temos várias candidaturas que estão a ser, neste momento, aprovadas pelo IRU e que as pessoas podem valorizar aquilo que é a sua vida, a sua vida em termos de comunidade. Porque há muitas pessoas no nosso Conselho, infelizmente, que têm deficiência e que têm carências. E por isso que nós temos que também ver, e isso acho que é transversal, aquilo que todas as instituições fazem, que é valorizar e reconhecer que as pessoas precisam desse apoio, mas aquilo que acho que deve ser falado neste momento é valorizarmos também a juventude. Nós temos que ter políticas para a juventude. Sim, senhor. Para a captação porque é essencial nós termos jovens no nosso território. Já vamos falar aquilo desse, que são as necessidades mais idosos pode ser colmatada com essa juventude. Porque os filhos estão a sair, os sobrinhos estão a sair e essas pessoas podem ser fundamentais para aquilo que são as necessidades. Juventude qualificada. Qualificada, com certeza. O César falou no primeiro direito. Há aqui várias mas há aqui um ponto que é interessante ele falar no primeiro direito. A autarquia da Meda, enquanto outras já estão a entregar as chaves das casas, a autarquia da Meda até ao momento foi zero. Não. Bola. César, eu sei que agora vens com os números Não. Foi zero. Foi zero. Por isso, a autarquia da Meda andou a dormir durante 4 anos. Não. Foi. César, foi. Tu tens os teus números. Claro, tu tens os teus números. Claro, tu tens os teus números. Mas foi zero. E nós temos a zona histórica da Meda está completamente devoluta. Eu pergunto, e isto tanto, por isso é que eu digo, um dos fatores que me levou a aceitar este desafio foi estes 20 anos de marasmo. Foram 20 anos em que nada foi feito. Temos uma cidade completamente ao abandono. Basta alguém ir à Meda, e eu tenho muitos clientes, amigos, que vão à Meda e ficam de boca aberta com o elevado grau de degradação dos nossos edifícios públicos e espaços públicos. Qual é a solução? A primeira solução é nós canalizarmos, temos prioridades. E eu no outro dia disse, este Executivo nem aquilo que é fundamental, que é básico, consegue fazer. Agora vem aqui com os milhões todos para cima da mesa, mas o que as pessoas veem é que a realidade é esta. A Meda está ao abandono. Mas de que forma é que podemos, entre aspas, a Meda obrigar as pessoas os espaços públicos, a requalificarem as próprias casas, a viverem nos próprios por exemplo, baixando o IMI, para quem faça reabilitações, dando a Câmara ter um gabinete de pessoas que aconselhem as pessoas a fazer a reabilitação. Não temos ninguém. Nós temos uma autarquia com funcionários excelentes, com muita capacidade, só que andam desmotivados.
porque não há coordenação. Outro aspecto que era muito importante, criarmos um gabinete de apoio às freguesias. As freguesias, neste momento, não têm o apoio que necessitam por parte da autarquia. Uma das promessas do César há 4 anos, mas que durante 4 anos não fez nada para esse efeito. Apoio, Por exemplo, com fornecer mão de obra quando necessário, por exemplo, para as limpezas da estrada. Temos máquinas, temos um armazém na Câmara que tem máquinas. E não fazemos isso? Oh, César, deixa-me. Tem calma. E não fazemos Tem isso? calma, deixas-me falar, que são daqui a nada acaba o teu tempo. Mas, por exemplo, tenho muito para falar. acha que a ausência daqueles contratos administrativos Não, era simples. com juntas, Pôr meios da autarquia disponíveis para as freguesias. Era tão simples quanto isso. E o César até deve achar esta medida boa, porque ele prometeu há 4 anos, mas não a fez. Mais uma das que ele diz que não são verdade, mas estão aqui. E tu prometeste isso, César, e não a cumpriste. E eu acho que isso é fundamental. E isso é também uma forma de conseguir captar, digamos, atratividade de jovens as pessoas, para o não, concelho. assim, as pessoas têm que ter dignidade, têm que ter uma aldeia bem tratada, têm que ter espaços públicos, têm que ter caminhos rurais limpos. Isso é o mínimo. Quer dizer, quando nem isso têm, claro que as pessoas depois não querem viver para a Meda. É lógico. A Meda, neste momento, não é atrativo para quem queira viver tanto nas aldeias como na cidade. Aproveitando essa deixa, qual é a receita para captar investimento e, ao mesmo tempo, captar pessoas que possam suportar esse eventual investimento? É assim, trabalhadores qualificados. Nós temos uma zona industrial que está a ser muito mal gerida. Temos uma zona industrial que há 4 anos nem sequer as acessibilidades têm resolvidas. Na minha opinião, um dos motores de desenvolvimento teria que passar pela zona industrial. Mas uma zona industrial a sério, bem pensada. Não é se o César Figueiredo, que eu não acredito minimamente que isso aconteça, for Presidente de Câmara, nós não vamos ter uma zona industrial. Nós vamos ter uma zona de logística, de armazéns, não vamos ter zona industrial. Não vamos ter criação de postos de trabalho. Isso eu tenho a certeza. Porque isso dá trabalho. Atrair esse investimento é preciso ir lá fora, falar com os empresários, e dar-lhes condições. Como é que eu consigo chegar ao pé do empresário e digo, olha, tenho aqui esta zona industrial, com um preço muito convidativo, mas olha, mas eu não sei quando é que vais poder te instalar, porque eu nem sequer as acessibilidades ainda tenho feitas. Quer dizer, isto tudo... Não é verdade. César, mas não é verdade. É verdade. Não e é toda verdade. a gente sabe que é verdade. Não é verdade. Tu vives noutro mundo, vives num mundo paralelo. Olha, eu e muitos medenses, infelizmente. Aliás, vives noutro mundo. Só com profissionalismo, uma autarquia que consiga dar respostas a estas situações, é que a Meda poderá ter futuro. Porque se tudo continuar conforme tem estado nos últimos anos, isso eu tenho a certeza, não vamos conseguir atrair investimento e não vamos conseguir atrair juventude, e vamos ficar, como temos vindo a ficar, cada vez mais sozinhos e cada vez mais pobres. Bem, já agora, pegando então na deixa, não tenho dúvidas nenhumas que para atrairmos pessoas é muito importante, claro, criarmos condições de investimento. A zona empresarial é importante. Que neste momento já devia estar concluída há 4 anos e ainda não está concluída. Não está concluída? Não, está concluído. Neste momento, o espaço em si não está. Não está? Não. Como é que falta? As acessibilidades? Falta as acessibilidades. O que é que falta? Diga lá. Falta, por exemplo, como é que os caminhões vão entrar naqueles terrenos? Não entram. O senhor está errado. Estou errado. Estou errado. Já então, respondo. Está errado. Não, eu penso que tem que ter. Toda a gente sabe. Para que os caminhões possam entrar para cargos de carro, tem que haver ali umas rotundas. Tem que haver, e não está, isso está no projeto. É obrigatório ter rotundas. Tem que ter. É obrigatório. Porque senão não consegue lá entrar. Todas as zonas industriais têm rotundas. Não, mas é nós especificamente, se não tiver... Não estava no projeto? Se não tiver... Até parece que as acessibilidades da zona industrial... Mas não é apenas por isso que há ou não investimento. Não é por isso. Eu acho que já devia estar concluída, mas ainda não está. Eu não entendo. Criaram nomes muito bonitos, Meda Invest, Meda Conex, para promover, mas o essencial para as pessoas poderem fixar lá, portanto, ainda não estão. Mas para eles virem, para se fixar, como já foi aqui falado, é preciso habitação. Não havendo habitação, as pessoas não podem vir nunca. Neste momento, a Meda tem um déficit de habitação. E o primeiro direito, eu acho que foi muito mal aproveitado, o tal recuperação de casas, esse eixo, do primeiro direito, que nós temos uma verba, um município, de 1.100.000 e pouco. Eu tenho aqui 1.120.000
para esse primeiro direito, para as pessoas recuperarem as casas, Sim. praticamente a fundo perdido, praticamente. ótimo. E neste momento não foi feito nada. Nada, então não há candidaturas no Iru. Mas Enquanto todos os municípios já estão a entregar as chaves, estás a falar em candidatura. Andemos sempre atrás. Eu já respondo. E depois Falou no Iru, não foi? também há outras verbas, sim, há outras verbas que o nosso município foi buscar Sim. através da CIMI do ITI, não é? Sim. Desses 4 milhões, que era muito importante também para o espaço. Foi falado aqui. O espaço do urbanismo é muito importante. E nós, neste momento, temos, é verdade, que temos uma cidade pouco atrativa e cada vez menos atrativa, que vai se degradando. Podiam dizer, antigamente já era, também já existia isso, mas cada vez mais. E acho que reconheço, deve haver uma preocupação muito, e será uma grande prioridade nossa, será, digamos assim, a urbanização, ou seja, embelezamento da cidade, que pode passar por implementarmos um programa de ruralização em grande escala. Como, por exemplo, aqueles passeios, estão todos... Uma pessoa está por fora, percebe-se mais das coisas, é evidente que sim, completamente, não estão, a maior parte deles não estão acessíveis. A cidade está completamente suja. As nossas rotundas, que são um ponto de atração, estão completamente secas. É um cartão de visitas, quem entra vê. Quer dizer, é uma cidade que não é atrativa. E depois, podíamos aproveitar também que está o tal investimento dos 4 milhões e 200 mil que veio para o nosso Conselho, O cheque lá em branco. dos 108 milhões para a nossa CIM, para a nossa Comunidade Intermunicipal. Corresponde a Eu acho que se devia 3%. apostar na eficiência energética, porque nós, quando entraram logo uma bandeira vossa foi da AD. As piscinas estão completamente degradadas, a Casa da Cultura está completamente degradada. Portanto, ainda passaram 4 anos e não se viu nada. É verdade que sim, que requer ali investimento grande e por isso há essas verbas. Não sei como é que passaram este tempo todo, ou seja, é um constante adiar desses programas que realmente os outros concelhos já avançaram e aproveitaram. O nosso estão a dizer que sim, que vai ser. Não sei se vai ser, porque ainda não vimos nada. Por exemplo, a Casa da Cultura tem aquele telhado de amianto que chove ali. Portanto, é uma prioridade, e foi uma prioridade logo no primeiro dia em que a AD entrou para a Câmara. Nada foi feito. Portanto, eu acho que isto tem Outra coisa que é muito importante, resolvemos o problema das águas. Nós ainda temos canalização e fibrocimento. E nós sabemos que isso é verdade. E ainda não houve... É que eu digo, é uma questão de prioridades. Esse problema tem que ser resolvido imediatamente. Nós temos as águas pluviais a entrarem na rede de esgotos. A fatura à Câmara é um balúrdio e isso, claro, depois vai-se refletir no preço da água. Temos as águas mais caras do distrito, é verdade. E temos que resolver esse problema. Isto é uma questão de prioridades, César. E tem que as haver. Estás a falar de Anselmo Sousa, pedia para concluir, porque faltou aqui aquele pormenor, ou por maior, uma receita para captar mais investimento para a Meda. Captar empresas. É importante a nossa zona industrial estar concluída e as pessoas. Porque agora é preciso lá colocar empresas. Lá colocar as empresas, é evidente que sim. E também nós, sendo um concelho agrícola, é muito importante, é aqui a área do nosso César Figueiredo. E a minha também. E a tua também. É muito importante porque é preciso tomar iniciativas. Porque, por exemplo, claro que nós, sem água nada se faz, é evidente, não é? Nós candidatamos uma barragem, na altura, de regadio de 12 milhões de euros. Fizemos o projeto, foi candidatada. Ainda começamos a elaborar a associação de regadios que era obrigatória. Neste momento, na altura, houve uma promessa, sim, do governo socialista. O governo socialista. Ao seu lado. António Costa ao seu lado. Ao meu lado e do Ministro da Agricultura da altura, em que ele disse: pode confiar que vai ser aprovada. Não foi. Eu fiquei completamente desiludido e disse-lhe mesmo: vocês, afinal, são como os outros, prometem
prometo, não foi a mim que prometeram ao todo. Mas eu não tenho problema nenhum em professor, dizer isso. não esteja a tentar dourar a pílula. Quando- não pronto, foi feito não foi porque feito. você não conseguiu criar a comissão de regadios. Mas não foi o isso, Capola não foi Santos- isso, não foi isso que eu professor, disse. sabe que Sim, disse, eu sei. sim, Aquilo não avançou porque não tiveram a capacidade falta de verbas, finalizar Foi falta a comissão de regadios. Olha, não foi a nossa, não foi a Figueira Castelo Rodrigo Mas houve também. muitas que foram feitas. Sim. Então e qual foi a diferença? Qual foi a diferença? Sim. É porque eles estavam à espera de 300 milhões, Sim. 300 a 400 E porquê milhões que uns da União conseguiram e Europeia outros não? e só vieram à volta de 100 milhões. Não conseguimos Só fazer vieram, o nosso trabalho. pronto, Não conseguimos fazer o nosso não sei, trabalho não sei. e Foi na, perdemos o altura, foi na financiamento. altura em que a barragem, por exemplo, de Girabolhos, a Liga Oveia, também não ficou incluída no plano. Mas esta estava incluída. Esta E estava também, incluída, também atenção. muito importante, quer dizer, nós tínhamos lá um espaço, antiga Casa dos Magistrados, que tinha ali um projeto excelente, que até elogiado muitas vezes à Assembleia pelo... Estamos a falar da avenida principal. Da avenida principal. Nós tínhamos um projeto que era a capa, no fundo, a designação era a Casa dos Sabores. Ou seja, era promover ali todos os nossos produtos locais e, além dos produtos locais, fazer ali vários workshops e, ao mesmo tempo, criar ali um espaço onde, com um restaurante, onde fossem confeccionados esses produtos locais e que já havia 2 ou 3 interessados. Claro que aquilo tinha ido a um concurso. Portanto, e penso que isso seria uma forma também de nós promovermos os nossos produtos. E essa questão já é um pouco E essa questão, já é bastante transversal esse novo executivo, à questão do turismo também, já lá vamos. Esse novo executivo alterou o objeto daquilo, queria fazer ali uma incubadora, penso eu, em que, enfim, não está nada feito, está ali um espaço daqueles na avenida principal, acho que muito nos entristece a nós. Neste momento já estaria César concluído. Figueiredo, há aqui várias críticas relativamente a esta questão do parque empresarial ou industrial, Certo. de não estar concluído, Sim, de não das ter freguesias. empresas, e relativamente a não apoio às juntas de freguesia. Claro. O que é que tem a dizer? Há muito para falar. Podemos começar pela questão empresarial. Não tem, Qual é o cenário atual do Repare uma coisa, do parque? primeiro vamos já para arrumar as freguesias. Nos últimos 10 anos, o único executivo que aumentou as transferências diretas da Câmara para as freguesias foi este executivo, que fez uma transferência superior a 20%, que totalizou de 40 mil euros logo em 2022. Isso é Superior a suficiente? 20% em relação ao Calma, anterior. Mas que menos fez nas freguesias. Calma, Isto é claro. Que menos fez nas freguesias. Deixa-me falar. O senhor fez muito. O senhor fez muito que o maior investimento que havia nas... Fui o presidente que mais fiz nas Repare uma coisa, freguesias o senhor durante fez- o tempo, em 6 repare uma anos de coisa, lá. eu já lhe disse isso várias vezes. O senhor investiu tanto nas freguesias que onde se investiu mais foi na freguesia de Longroiva. Quando eu cheguei estavam as termas fechadas. Quer Não dizer, venha por pronto, aí. mas- Fui eu que as fechei. Não, mas- Foi Covid. não sei sério. não sei que- Foi não- o Covid que fechou as termas. O Covid Foi o Covid que fechou. é culpa- Em todo o país. A culpa é para Em todos. todo o para país. todos. É assim, Desculpe lá. repare uma Vamos ser coisa. sérios Nós, nisso aí. neste momento, estamos com uma dinâmica em termos de valores. Isto são valores que passaram em reunião de Câmara e o professor Anselmo teve durante estes 4 anos no Executivo e votou sempre favorável às nossas propostas. Mas não foram executadas. Dá 3 ou 4 meses é que mudou a opinião. Mas não pensei contra. Deixe-me Eu terminar. votei a favor de um orçamento de 23 milhões, que foi Neste executado momento, em 13 nós, milhões. Neste momento temos em execução mais de 8 milhões de euros. Em execução. Podem andar aqui às voltas, temos mais de 8 milhões, que vai desde a ação social àquilo que é a parte empresarial e aquilo que são as acessibilidades e as melhorias de mobilidade para o nosso Conselho. Porque é importante nós darmos mobilidade ao nosso Conselho. E depois, temos em carteira, que são projetos que já temos definidos, mais de 4 milhões de euros. O trabalho foi feito. Quando iniciámos o nosso circuito neste quadriênio, que se iniciou em 2021, eu não tinha lá um projeto nas gavetas. Não tinha nada. Repare, tinha lá uma situação que era do bairro do Barrocal, em que colocaram lá uma placa para fazer o melhoramento e a mobilidade e esta situação das águas pluviais e essas coisas todas, mas não colocaram na ARU. Porque nós, para podermos ter financiamento, tem que estar na área da reabilitação urbana. E a malha que fez o Partido Socialista não estava lá o bairro do Barrocal. Era possível, não era possível na altura. Não era possível na altura. Por isso não Foi faz o alargado, trabalho de casa.
Nós concluímos Não, o faço, PDM, faço. concluímos o PDM, que é um documento estratégico. Aquilo que foi a zona empresarial, que é o Meda Invest, Meda Connect e o Meda Park, que eu acho que é muito importante. Aqui o Sr. Reverendo diz que quanto mais quilómetros, parece que nós, para termos capacidade para sermos candidatos à Câmara, temos que fazer muitos quilómetros, temos que ir a muito país. Então, temos que conhecer mundo, se calhar, temos que conhecer realidades diferentes. As pessoas que têm mais condições é muito são importante. aqueles que são turistas que não, percorrem o mundo. César, eu acho que, efetivamente, quem tem isso capacidade, é muito importante. Quem tem capacidade é aqueles que na realmente vida é importante ter na mundo. terra conseguem exercer ter mundo também. e criar riqueza. Isso também a falar destes três serviços. É uma incubadora de... É uma incubadora que neste momento está a fazer o seu trabalho, que está dentro de um arquivo municipal em que estava devoluto e corria lá água e que estava não estava em condições de permitir que as pessoas visitassem, mas isso não é o mais importante. Qualificámos o espaço, mas demos dignidade ao espaço e temos um posto de atendimento esse que neste momento faz uma ligação à diáspora também, que é muito importante e acho que é um eixo estratégico, é aquelas pessoas que foram outrora para fora do nosso país e que tiveram lá empresas e que ganharam lá conhecimento e que também conhecem o mundo, podem ser uma mais-valia para o nosso Conselho. E por isso é que nós também fizemos um protocolo com a Câmara de Comércio de Paris que iniciou-se esse processo da diáspora. Mas neste momento, quantos contactos fizeste e quais foram os resultados? Mas nós, neste momento... Diz-me, quantos contactos fizeste e quantos resultados obtiveste? Não, responda agora. Não, eu estou aqui. Quantos contactos? Espera aí. Atendimentos a empresários sobre apoios e incentivos. 60 contactos? PRR, PEPAC, quadro comunitário, calma. Ficas com isso. Sessão de informação, esclarecimentos presenciais no auditório Meda Invest. 6 sessões, total de participantes, 82. NERGA, uma empresa de consultadoria. Olha o protocolo que assinaste com a NERGA. Calma. Qual foi o resultado disso? Não, calma. Eles vão lá e explicam que medidas é que há. Calma. Pedidos de informação e contactos. 102. Reuniões com empresas interessadas em constar na base de dados do Meda Invest para a prestação de serviços e serviços de empresários. 12. Envio de informação e de avisos de esclarecimento. 20. Interesse em empresas que querem ir para o Meda Park. 20. Interesse em empresas que querem comprar lotes no Meda Park. 11. Candidaturas em curso. 2. O que é que foi feito no Meda Park? Nós apanhámos. Ou seja, desculpa, agora só uma coisa. Esses dados desculpa. tens aí, foste buscá-los aonde? Ao Meda Invest. Ao Meda Invest, sim. Quer dizer, e e que é que garante que esses dados são verdadeiros? Tão verdadeiros como os teus nessa situação de 72%. Estes já lá vamos. Tão verdadeiros como esses. Já lá vamos. Agora assim, já lá vamos. Estes aqui são dados oficiais, que tem o RGPD, que não podemos dar os nomes das pessoas, mas que podes, não tem nenhum problema. E qual é a expectativa prática de repara, na prática, o que é que nós queremos? Nós queremos pessoas que adquirem lá os lotes a um preço simbólico e criem riqueza. E a criação de riqueza é criar também postos de trabalho. Aquilo que é o nosso pressuposto e a nossa visão para a zona industrial foi, sim senhor, quando apanhámos a zona industrial, se é na localização que eu gostaria. Não. Mas é um assunto encerrado, porque eu não posso alterar aquilo que foi planeado há 20 anos. Há 20 anos começaram-se a comprar os lotes da zona industrial. É verdade que o Partido Socialista fez essa candidatura. Não era o meu projeto, mas não vale a pena andarmos aqui todos os anos a alterar os projetos. Temos que ser objetivos e criar riqueza de uma vez por todas. O que é que eu peguei? Peguei nesse projeto e nesse projeto que se iniciou já no nosso mandato, porque não havia uma máquina antes do nosso mandato, não havia lá uma máquina, havia um pressuposto da aquisição dos lotes e essa aquisição era um valor muito elevado e porque estava no regulamento para a proposta e para a candidatura que foi feito à CCDR. Ficou deserto e digo ainda bem porque permitiu fazer um regulamento que já foi aprovado, que foi a consulta pública, foi a reunião de Câmara, foi a Assembleia Municipal, está aprovado. E neste momento permite às pessoas estarem nesta fase de candidatura. E por isso, nestas 11 pessoas que eu digo que têm interesse, há lá pessoas que vão criar... Quando é que podem fazer a instalação? Podem, amanhã. Tu vais ter um empresário amanhã. Repara uma coisa. Aqui, mas eu não sei quando é que terei o problema das acessibilidades criadas. O problema das acessibilidades está resolvido. Está resolvido. Está na tua cabeça. Não, está resolvido. Porque nós não temos... O problema da água está resolvido. Está resolvido, sim senhor. Não sabe que a água tem que ser
tem que vir cá de cima do meu super e do Ecomarché. Mas neste momento podemos ir à conduta que termina ali no início da zona industrial e permite que se comecem já as obras. A situação da eletrificação também já está resolvida, que é a Redes pôs um posto de transformação capaz de dar energia também à zona industrial. 4 anos. 4 anos. É claro que quando diz aí que o César não fez, o César não era candidato à Câmara em primeiro lugar. O César, neste momento, é que é candidato à Câmara em primeiro lugar. Eras? Não era em primeiro lugar. Eu pertencia a uma coligação que sou solidário pelo trabalho que fez, mas eu neste momento é que tenho o meu cunho pessoal. Eu tenho o meu cunho Então o que é que pessoal. estiveste lá a fazer 4 anos? Fiz aquilo que Não estou eras a tu mostrar. responsável por isso? Calma, eu Não eras tu eu não responsável fugi por dessas isso? responsabilidades. Estás Eu não a fugi dessas fugir. responsabilidades. E não sei fico- porquê. Se e estavas fico tão muito- descontente e fico os muito teus colegas de coligação, porque é que são os mesmos e estão contigo na lista? Fico muito contentes com eles. Muito contentes com é eles. bom que E o foi digas. o trabalho É bom que o digas. fico. É bom que o digas. E aquilo que neste momento... Está controlado. Não, eu estou a ver aqui o tempo, mas aquilo que é o pressuposto de desenvolvimento do nosso território é passarmos do parlapié aos atos. Pois é, ora. E nós, neste momento, vão ver quantos milhões é que deixaram aprovados e em execução há 4 anos. Não são 8 Muito milhões. bem. Vamos Mas virar aqui um pouco. neste momento temos 4 milhões e meio em preparação. Só milhões. E temos um conjunto que não está aqui neste momento e que já foi sinalizado, nomeadamente aquilo que foi a compra de um edifício que permite a Central de Transportes da Meda, porque nós não temos, para termos mobilidade, para darmos condições às pessoas, as pessoas têm que ter mobilidade naquilo que é o seu território e neste momento iniciamos o processo de aquisição de um espaço para fazer o Central de Transportes da Meda, que eu acho que é fundamental para abrir Esperamos bem que a sim. Meda ao mundo. Quantos protocolos é que já tens firmados com as empresas de transporte? Eduardo É que tu estás a Reverendo, começar a casa pelo telhado. Depois vais ter ali, temos que mudar aqui mais um um bocadinho, edifício, mudar a mais um investimento que vai ali ser feito Mas és contra sem isso? garantias. Não, só fazer uma Mas és pergunta. contra? Quantos protocolos é que tu já Mas é- fechaste? Eduardo Não, Reverendo, eu começava, se fosse eu, Temos que primeiro, temos que um virar protocolo aqui e depois pouco compravas o a edifício. página para falarmos agora sobre a agricultura. Meda é um concelho eminentemente agrícola, pelos números que até já divulgámos aqui, não é? Cerca de 32% ou mais das pessoas, dos residentes, estão ligadas dos empresários, são empresários agrícolas. A agricultura faz parte do dia-a-dia deste concelho, como outros concelhos vizinhos. Como é que está o mundo rural? Nós, infelizmente, é verdade que não é só na Meda, mas infelizmente a agricultura está a atravessar uma crise profunda. Temos duas culturas que são as maiores culturas que temos implementadas na Meda, que é a vinha e o olival. E o que é verdade é que os viticultores estão a atravessar uma crise gravíssima. E vou dar o exemplo daquilo que se está a passar na Meda, porque é que os medenses que eu me preocupo, não são com os outros. Temos os medenses, parte deles vendem as uvas à cooperativa da Meda, onde aqui o candidato do CDS é presidente. Uvas que são pagas a 25 cêntimos o quilo. Eu não sei se aqui o candidato tem noção de quanto é que fica a apanha da uva, porque não deve ter. Claro, as pessoas não têm dinheiro e cada vez vamos ter. Convém dizer que aqui no debate que o Eduardo Reverendo é empresário. Eu sou enólogo e diretor de uma empresa ligada aos vinhos. À questão vitivinícola e, portanto, fica aqui esta declaração de intenções. Exatamente. Claro, as pessoas estão a atravessar. Cada vez os custos estão a subir mais a nível de produtos, a nível de mão de obra. E um ano de trabalho, pois, é entregue este ano na cooperativa, sem que haja um preço definido e a ser pago e sem prazo de pagamento. Este ano demoraram, o ano que passou, a vindima passada, demoraram um ano a pagar. Este ano nem sequer deram nem preço, nem quando irão pagar. Claro que isso não ajuda os pequenos agricultores e é preciso olhar para eles com muito cuidado, porque não tenho dúvidas nenhumas, se as coisas continuarem assim, os agricultores vão deixar as vinhas ao abandono. É impossível, eles já estão a ir àquilo que são as poupanças para conseguirem garantir a atividade. Isso, o Presidente de Câmara não é dar dinheiro por dar, um Presidente de Câmara tem que ser muito rigoroso nas verbas que atribui e exigir também, porque não é só dar uma verba à cooperativa, que eu não sou contra isso, antes pelo contrário, acho muito bem, mas também temos que exigir da cooperativa... Que verba é que dá a cooperativa? Mas que verba é que dá a cooperativa? Anda lá, fala lá. Deixas-me acabar. Espalha-te lá o comprido. Eu sei que está, eu não me espalho. Anda lá, espalhar o comprido. Espalhaste tu durante estes 4 anos.
anos. espalha lá o comprido. É anda lá. assim, e é importante que haja critérios, porque isto não pode ser assim, César. Tu não és dono disto tudo. Tu és presidente de uma cooperativa, és vice-presidente de uma autarquia, tens responsabilidade nas verbas que são dadas a essa mesma cooperativa e tem que haver controle e tem que haver rigor. No último debate que tivemos, tu, qual salvador da cooperativa, disseste que deste um aval de 1.200.000 euros. Certo. Foi isso que disseste, não foi? Sim. Fizeram-me chegar aqui os 2 empréstimos que tu fizeste. Foi um de 300, tu não, a cooperativa. Foi um de 300 e outro de 400. Com as minhas garantias. Mas as tuas garantias não foi 1.200.000, foram 700. Temos que ser rigorosos. Temos que ser rigorosos. Mas ao nível do mundo rural, Não, para mas além, outra para além coisa. dessa... Outra coisa, Então confirmas que eu dei a o garantia. prazo... Não, mas eu nunca disse que não deste. O que eu disse foi que não era esse o valor. E outra coisa... Não, mas isso faz toda a diferença. Pois. E o prazo do empréstimo, uma foram 2 meses e a outra foram 10 meses. Porque tu, quando o fizeste, sabias de antemão, foi aquilo que eu te disse, que sabias que a venda da Superdouro, esse valor iria entrar. Porque tu não fizeste isso com os olhos vendados, sabias bem o que estavas a fazer. Por isso deixa de passar essa ideia que foste o salvador da pátria, porque não foste nada. Tu o que fizeste foi, mais uma vez, politizar uma cooperativa para ganhar votos. Bem, Já peço a César Figueiredo para responder. Anselmo, como é que, É assim, ao nível do eu mundo só rural, da retomar agricultura? aqui uma deixa aqui do César, em que ele disse que eu não deixei projetos, ou seja, as obras que eles estão agora a fazer, em plena campanha, pré-campanha, foram projetos que nós deixámos. Portanto, não vi nenhuma obra de outros projetos, embora podia aqui nomear uma gaveta cheia de projetos que nós deixámos. Olha, desde aquela que era na altura, eu sou colega de variação, muito defendia, fizemos um projeto que está lá na gaveta da Estrada Rabassal, da Estrada Nacional. Fizeram o projeto? Está lá o projeto na gaveta. Está lá o projeto. O processo de Não, expropriação, assinaram sim, assinaram todos. Só faltou, na altura, faltou assinar um. De 10 ou 12. Certo. Mas o projeto está lá na Sim, gaveta, sim, não sei sim, se. sim. E até posso ter mais ou menos o valor. Foi Sim. um projeto que está à volta de 300.000 euros, 200.000 euros, não tenho. Faz favor, não tenho bem presente. Pronto. E lá está na à gaveta, vontade. se o quiser. Como é da Casa dos Sabores, o bairro vez, os Barrocal. Sabores. Pronto, muitos projetos Outra vez, ficaram. Sabores. Agora, sim, está lá o projeto. Pronto, o projeto está lá. Eu estava a dizer que não deixamos projetos. Sei dos Sabores. Claro, da agricultura é evidente que sim. A agricultura é muito importante para o nosso conselho. Somos um conselho agrícola. E por isso acho que já nós, no meu tempo, começamos a apoiar os produtores, os criadores de gado, os apicultores, damos sempre apoios e que deram continuidade Não, e os muito bem. apicultores não. Mas lembras-te que nós fizemos uma proposta antes de vocês. A proposta até foi por meu colega de bancada, assinada por mim também, Força. para os apicultores. Sim, e depois há todo um encadeamento que podemos que é muito importante para desenvolver a agricultura. Muito bem, local. Mas também, já agora, há uma coisa que é muito importante também para o nosso conselho, que não podemos esquecer, que é o turismo. Exatamente. Era essa página, é a página que deixei para o fim, sobre o turismo. Pronto, exatamente. Qual é Olha, a sobre o forma turismo. de captar turistas e investimento turístico, não é? Tem que haver uma cadeia, digamos assim, em todo o nosso concelho, de todos os polos turísticos, de todas as aldeias turísticas que temos, porque nós temos um turismo vastíssimo, talvez a nível do distrito que mais nos precisamos vangloriar disso. Mas nós criamos as infraestruturas, por exemplo, nós criamos... Mas há falta de unidades hoteleiras, por exemplo, para que os turistas permaneçam... Já vamos tendo, mas sim, penso que ainda há falta. Ai, professor. Olha, nós criamos um centro interpretativo em Longroiva, que esse centro interpretativo estava, que já tínhamos o projeto de musealização, que é muito importante. Já tínhamos esse projeto de musealização. Criámos, nesses 4 anos, nada fizeram relacionado com os templários, mas a partir daí criávamos a tal nova tecnologia para ligarmos ao Centro Interpretativo da Cruzcada, que nós também criamos um Centro Interpretativo da Cruzcada, em que temos lá uma riqueza patrimonial bastante grande, em que nesse Centro Interpretativo colocámos lá o Baco, chamamos um azulejo do século XV,
em que foram descobertas uma série de chamado do tesouro, umas 2.000 moedas que nós recuperamos e que estão lá, não sei se o senhor... Aqueles pessoas não pagaram, sabe que estão lá. Não é verdade, não é verdade. Não, porque mudou a direção e depois, olha, eles confiaram tanto em Pagaram nós. os 20 mil euros? Foram vocês que pagaram? Eles nem tinham as moedas que vocês não fizeram o procedimento. Olha, Mas força, não é isso, força, não vamos. força. Olha, eles até confiaram tanto em nós que até nos deixaram de trazer as moedas, levem tudo, que não há Força, problema força. nenhum. Portanto, e fizemos, lá no Val do Moro, que temos portanto, um espaço, e nesse espaço em baixo criamos um centro interpretativo, também que já tínhamos um projeto de recuperar, aquilo que vamos fazer ali, um projeto de musealização. Está lá, fechado, esses senhores não fizeram nada durante aqueles 4 Já lá anos. vamos. E depois também uma ligação a Marialva, que é o ex-libris do Conselho a nível turístico. Portanto, tudo isto deve ser potencializado, criar, digamos, que esta ligação entre os vários pontos do Conselho. E também, tínhamos também já o projeto no museu, lá na parte histórica, que era dedicado à arte sacra. Está lá o projeto. O nosso técnico, o João Paulo tem lá isso. É uma coisa inacreditável. Portanto, a quantidade de projetos que ficam na gaveta com nada estes se dois fez a senhores. nível turístico. E é uma forma, Mas, digamos professor, assim... mas agora está a falar no museu? No No museu? museu, sim, a pé da igreja. A pé da igreja, sim. O senhor não tem ido às reuniões de Câmara? Tenho ido a reuniões de Câmara, agora vocês, não lá e sim. Agora, Agora, não sabe que isto foi aprovado pelo Mais Interior, €500 mil já para executar? Meio milhão, não, 300 mil euros. Não, é meio milhão. Com o IVA é meio milhão. Ah, com o IVA. Sim, 300 então, mil euros. O senhor não paga o IVA? Quando vai, quando vai a uma empresa, Pronto. não paga o IVA? Mas- É sem IVA. Sim. Claro, está a falar nesse. Não, Está aprovado o projeto. Claro, está aprovado. sim. Este Ou aqui, seja, este aqui pronto. está na linha Vocês amarela na parte de baixo. foram buscar. Agora, eu queria falar mal, se não fossem buscar, em que foi atribuído através... Mas não tem nada a ver com o seu aviso. Foi ao Mais Interior que nem existia na altura. Os senhores nesses confundem. 4 anos, a nível de turismo, acho que... Um ex-presidente tem que não estar foi- bem preparado Não, para eu discutir estou- a situação. Valha-me Deus. Muito bem. eu queria também, se puder o falar um bocadinho. Eduardo Reverendo, Queria já lá falar um vamos bocadinho à do resposta. Eduardo Reverendo tem ainda ali 4 minutos para responder aqui O senhor sobre, deixa-os falar, que quanto sobre a mais questão falarem, turística. melhor para mim. A questão do Ai, turismo acredito. Isso acredito. na mesa. Isso Só digo Qual é a fotografia que é assim, eu quero falar do turismo, mas quero falar antes. O candidato César Figueiredo. Bem, temos que manter aqui. Eu acho que temos que Nós temos manter o pedido aqui. agora para ouvirmos Temos que manter aqui alguma elevação, porque senão vamos Exatamente. entrar Exatamente. para a lama, que é onde César se sente mais à Oh, vontade, Jesus. e ele aí dá-nos 20-0. Então agora queria falar das termas. Ai, valha-me Deus. As termas, é verdade, o Executivo abriu as termas, mas abrir por abrir não é suficiente. Nós temos as termas são fundamentais para o turismo na Meda. É fundamental conseguirmos gerir as termas de uma forma eficaz. Não é o que está a ser feito neste momento. Entregou-se a gestão a uma empresa. Eu pergunto, César, qual é a exigência que fizeste a essa empresa a nível de protocolos, a nível de novos clientes? Passamos um cheque à empresa para gerir as termas. E o que é certo é que as termas, e ao contrário que tu disseste no outro dia, não deram o saldo negativo não foram de 70 mil euros. Foi, como eu disse na altura, de 160 mil euros. Estás errado. Não, estou certo. Olha, até te posso dizer como é que eu estou certo. Faturação 2024, tiveste na parte terapêutica, tiveste uma faturação de 57 mil euros. Já agora de bem-estar. o valor pago à empresa. Calma, Já deixa-me agora o valor falar, pago à deixa-me empresa. falar. Não vai ajudar. Deixa-me falar. Não sabe. Sei. Força, Se eu conseguir continuar, pode. de bem-estar foram. Ou seja, eu sei que a conversa não te agrada, mas está atento. Mas pode continuar. Pode ser que Tens de te habituar de ao bem-estar. contraditório, estás com- Não, em mas eu condições. estou-te aqui. Quer olha. dizer, as pessoas não estão a bater palmas, tens que ter Ok, capacidade muito de bem. encaixe. Força, Se puder Sevilha, falar, para, é que se ter o César está capacidade aqui de muito queixa. enervado. para e não sei concluir porquê. esse. Eu sei porquê, esse porque estes raciocínio. números são claros. De bem-estar foi faturado 55 mil euros, o que faz de faturação 113 mil euros. Despesas com a empresa contratada foram 271 mil euros, o que faz um saldo negativo de 158. E estes números são corretos, César, ao contrário dos teus, tu Mais quando os IVA. lançaste... 200 e tal mais IVA. Quando os lançaste... É mais IVA? Não, é com o IVA já. Vejam lá.
Não, é com IVA. Ou seja, mas estes dados são certos. E tu, quando lançaste... Já falo. Quando lançaste o saldo negativo de 70 mil euros, das duas uma, ou estavas a mentir aos medenses, ou então não estavas minimamente por dentro destes números. Mas atenção, a este valor ainda temos que acrescentar as despesas de manutenção e as despesas com energia, porque se nós somarmos essas despesas, este valor é muito mais alto que isto. Isto para dizer o quê? Nós temos que ter uma gestão profissional das termas. Nós temos que ir atrás de mercados lá fora, fazer protocolos. Mesmo perante a população, nós temos que cativar a população da Meda para usufruir das termas. As termas, neste momento, não são viáveis. E, de uma vez por todas, temos que resolver. Eu tive no outro dia com um empresário de hotelaria, tem um turismo rural, e o César sabe quem é, que me disse, olha, eu tive aqui uns clientes e eu pedi informações à Câmara das Termas porque queria mandá-los para lá e até hoje não me deram informação nenhuma. Isto é inacreditável do que se passa na Câmara da Meda. De uma vez por todas, temos de ser profissionais. E agora... Muito bem. E em relação ao turismo? Não só em relação ao turismo, não são apenas as termas. Não, nós temos... É verdade que Marialva é muito importante, mas não é só Marialva. Nós temos que fazer um turismo integrado. Nós temos Longroiva, temos Casteição, temos empresas ligadas ao vinho. Tem que haver roteiros, tem que ser feito... Eu até dei uma ideia, por que não... É verdade que juntar as pessoas, e é verdade, Marialva a nível turismo é o ex-libris da Meda, mas por que não fazer um roteiro das várias freguesias? Agarrar nas pessoas num mini autocarro e fazer ali um roteiro, por exemplo. Quer dizer, temos que inovar. Não podemos continuar a fazer turismo como fazíamos há 30 anos, porque nada foi feito de forma diferente. César Figueiredo, Posso há falar aqui agora? vários. Começaria aqui pelo meu parceiro do lado direito, o Sr. Vereador. Duas situações muito rápidas. O senhor tem ido às reuniões e falta poucas, não devia estar mais bem preparado. Em primeiro lugar, no Iru falou aí que o Iru estava atrasado. Quero dizer que o senhor, enquanto Presidente de Câmara, disse ao senhor, enquanto Provedor, que eram a mesma pessoa, que era importante o investimento de 2 milhões na Santa Casa da Misericórdia. Não tem nada a ver com Misericórdia. Tem aqui, olha aqui, Santa Casa da Misericórdia. Mas a Câmara é que obrigatoriamente é que tem que fazer. Não, o senhor não está informado disso. Depois gasto o tempo. E o senhor Presidente disse ao senhor Provedor, que era a mesma pessoa, que o projeto era estruturante. E depois da Câmara aprovar isto na última reunião da Assembleia do último quadriênio, em setembro de 2021, o senhor dos 18 imóveis executou 0. Mas é uma vergonha, é uma vergonha o bairro social que lá está feito ser neste momento utilizado para férias de verão. Há lá muitas casas que estão vazias e que as pessoas vêm só no verão para passar as férias na Meda. Isso acho que é uma vergonha, é uma falta de respeito para aqueles que realmente têm a carência social. E nesta situação é um dado objetivo, é um dado objetivo. E está aqui o documento. Este documento foi o senhor que o propôs e que fez a proposta de aprovação. Mais, rápido. E depois vem aqui na situação dos projetos. Eu estou a falar já de execução. Os 8,3 milhões estão a ser executados, não estão a ser projetados. Ele falou aqui, o senhor Presidente, à altura, falou aqui que em 2021 tinha sinalizado um projeto para aquilo que era a reabilitação do posto do museu ao lado da igreja. Não, nós é que fizemos o projeto, porque o aviso mais interior nem estava aberto na altura. E neste momento veio aprovado, e foi assinado pelo Sr. Presidente, dia 22 do corrente mês, essa subvenção. E depois, é assim, para terminar, quando nós queremos discutir política, não fazemos ataques pessoais. E aqui o Sr. Reverendo já caiu, é a segunda vez que cai nesta situação. Quando percebe que não tem argumentação no debate para haver o contraditório e aquilo que é o pensamento estrutural para o nosso Conselho, começa a dizer que o César é culpado de ter salvo uma adega em que deu a garantia de 700 mil euros para salvar a adega. Mas isso era oportunismo político, porque o que ele queria era arranjar votos. E tanto se corresse mal essa garantia e que eu tivesse por esses 700 mil euros... Garantias de 3 meses? Não é 3 meses, ainda estão ativas neste momento. Desde 2016 até hoje estão ativas. Estão ativas, mas foi a última reunião da adega cooperativa... De 1 milhão e 200
gente já passou para 700 Calma, não. mil. É 1 milhão e 200. É 1 milhão e 200. Mas você aqui confirmou que o candidato César, apesar de ser um tipo que gosta do cooperativismo e do associativismo, vai mais além. E quando a adega teve fechada, ele deu garantias pessoais que os bens dele para salvar. E mais, e vou dizer, eu já lhe disse isso, e vou-lhe repetir, os 25 cêntimos ou os 30 cêntimos que pagámos à região do Mercador e os 1000 euros a pipa de benefício, foi a muitos produtores que, enquanto você andava a visitar o mundo todo, rejeitou na sua empresa e tiveram que ir à adega a pôr lá as uvas. César, essa é a realidade. César, olha, estás a falar de uma empresa que é a maior referência. Não, desculpa. E tu tens que aprender a tratar bem os empresários. Tu estás-te a referir a uma empresa que, além da parte agrícola, tem a parte dos hotéis. Mas é verdade, eu acho que merece respeito. É verdade ou não? Ninguém rejeita ninguém. Desculpa, ninguém rejeita ninguém. E por isso é que teve que ir para a adega. Mais. Olha, eu só mais. Um mas vamos avançando. Não, mas é importante porque faz ataques. Faz ataques pessoais. Não é pessoal. E faz ataques do ponto de vista da conduta e do ponto de vista da competência. Quando nos últimos 20 anos nunca teve no cooperativismo, nem no associativismo, nem no empreendedorismo. Eu já disse muitas vezes. Eu já disse muitas vezes que para tirar uma fotografia que tem que andar no território rural, tem que ir para aquilo que o avô deixou. Não é crime. Mas não, eu fui empreendedor. Eu não tenho culpa de ser empreendedor e não tenho. Não, mas podes fazer. Podes fazer a defesa do homem. Agora é assim. Não é necessário porque ainda tem 3 minutos para gastar em relação a. Não pode. Não pode é um candidato. Não pode é um candidato. Pedi ao César Figueiredo para concluir. Mas não pode é um candidato a uma Câmara Municipal de Meda pensar que vem aqui enxovalhar um candidato que, enquanto presidente de uma adega cooperativa e do associativismo e do empreendedorismo privado, daquilo que eu me lancei e paguei aos bancos, que venha aqui a sinalizar que isso aí é um oportunismo político, que o faça, que dê de garantias a ele, quando as associações e as cooperativas da Meda tiverem a rasca, que 10 meses garantida, está aqui os contratos, estão aqui os contratos. E digo vou disponibilizá-los publicamente. Não, eu disponibilizo também. Não disponibilizas nada. Mais, a verba da Câmara para a adega foi zero. Foi zero. Está aqui o Sr. Presidente da Câmara durante o ano 2013 a 2021. Pergunto se fez alguma transferência para a adega cooperativa de Meda. Durante estes 4 anos, eu digo que nem 1 cêntimo. Ok, eu vou fazer aqui a minha defesa de honra. Temos 4 minutos. Temos 4 minutos para gastar neste último tema. Então, mas olha aqui, no seu mandato quanto é que transferiu? Sei que foi transferido o mandato anterior. Zero. Nunca foi transferido nada. Já vamos. Nada. No seu nada. Já vamos gastar o tempo que resta. Lança aqui para a lama, lança ali cá para a lama, a dizer que a adega cooperativa foi salva pelos dinheiros públicos da Câmara. Zero. Eu disse isso? Penso ficou. Eu disse que a cooperativa foi feita pelos dinheiros públicos. Que houve injeção de dinheiro. Penso que ficou esclarecido. Olha, tu estás enervado. Eduardo Reverendo. Não gostas de ouvir as verdades, mas tem calma e ouve aquilo que eu te digo. Os municípios da Meda vão querer saber o que é o futuro. Põe em causa. O meu avô, felizmente, não tenho nenhum vivo. E tenho muitas saudades. Um não o conheci, o outro, infelizmente, faleceu há pouco tempo. Mas tenho muito orgulho na minha família e nos valores que me incutiram. Relativamente àquilo que são as minhas propriedades, infelizmente não herdei nada, infelizmente ou felizmente. Paguei, comprei, fui comprando terrenos. É verdade que eu neste momento tenho um projeto agrícola, tenho 20 hectares de olival, tenho umas casas e é um projeto que eu tenho no futuro para turismo, mas tudo isso foi feito graças àquilo que eram as minhas poupanças e as da minha mulher. Por isso, o César constantemente quer levar este debate para a lama. Eu já lhe disse, não comigo, não vai ter a mínima possibilidade de o fazer, César, porque há muita coisa que nos separa. Relativamente ao resto, eu acho que ficou aqui por mais evidente que estes senhores que estiveram à frente dos destinos da autarquia durante 20 anos não têm a mínima capacidade para continuarem a fazê-lo. A Meda cada vez está mais pobre, cada vez está mais ao abandono e os medenses não vão ter, estamos a chegar ao fim de ciclo, isto é, não vai haver muito mais oportunidades para conseguir reverter o estado das coisas. E por isso peço aos medenses que não tenham medo. Nós vivemos na Meda num clima
de ameaça, de medo. Eu peço a todos os medenses que no dia 12 têm um poder enorme na mão, que é o voto. E eu sei que os medenses vão estar comigo e sei que irei ter maioria para, de uma vez por todas, implementarmos e fazermos a mudança que a Meda precisa e que a Meda merece. Muito bem. Mas é para concluirmos. Mas aqui foi a conclusão do erro. Não, já lá voltamos para aquele minuto final, mas há aqui o candidato Anselmo Sousa tem aqui um déficit ainda de tempo. Não sei se quer apresentar mais alguma proposta. Sim, é o que portanto, foi aqui falado pelo Sr. Sérgio Figueiredo, não sei a proposta, a ação social do bairro social do Irou. Sim, o bairro social. Ora bem, vamos ser claros, na altura, quem tinha que fazer todos os levantamentos e os procedimentos era a Câmara, tanto a parte social como a Misericórdia não tinha nada que se envolver nisso. Era o Sr. Presidente da Câmara. Era o Presidente da Câmara. E aí foi o Sr. Vereador, não tenho problema nenhum em dizer isso, Júlio Félix, na altura, que fez todo esse levantamento com os técnicos. Isso não tem nada a ver com isso. Claro que tenho a ver. Claro que tenho a ver com os técnicos da Câmara. Se não fosse feito esse levantamento para a Misericórdia, na altura da Misericórdia, ficava esse dinheiro, isso não veio prejudicar nada o resto do levantamento que foi feito para o primeiro direito, para todos os investimentos que nós quiséssemos fazer na autarquia. Portanto, isso aí que foi bem claro. E agora, quando disse que foi esse bairro social, claro que isso foi concedido em 1999, não sei se sabe. Portanto, eu há 20 anos já essas candidaturas na altura eram feitas pelas câmaras municipais. E na altura, a nossa Câmara, como não quis avançar, alguém me alertou que podia ser uma instituição a fazer essas candidaturas. E eu fiz na altura ao INH, com 50%, 50% de financiamento e os outros 50% seria a instituição. E eu nessa altura já tive a capacidade de fazer investimento de 18 apartamentos desse bairro social. Portanto, e acho que foi, na altura, uma obra, na altura, que ainda hoje é muito importante. Quando diz que todos os lotes que foram atribuídos, não foram atribuídos por mim, foram feitos pelos técnicos da ação social, todo um levantamento, pronto, ok, que estão lá desde o 3 fechados, estão. Agora, claro que os tempos, 2 milhões para investimento e não investiu, eu só disse isso. Os tempos foram evoluindo e, claro, estão lá desde o 13 fechados, mas isso vai ser resolvido porque lá está, de certeza absoluta. Não foi por mim, vai ser porque lá está. Pronto, o que eu quero dizer é que há 20 anos já tive a capacidade de construir um bairro na Meda com 18 habitações. Desses 2 milhões que se está aí a dizer, que 1 milhão e pouco, acho que foi aprovado. 1 milhão e 900. Que passa, atenção, todos esses procedimentos têm que ser, mas informe-se bem, têm que ser desenvolvidos pela autarquia e não pela Então vamos para a mensagem final. O candidato Eduardo Reverendo já há pouco fez aqui uma espécie de mensagem final ao eleitorado e aos cidadãos da Meda, mas agora tem 1 minuto para fazer essa mensagem. Queria me dirigir aos medenses e fazer aqui um exercício de raciocínio. Basta pensarem que de um lado temos o professor Anselmo, que foi Presidente de Câmara durante 8 anos e foi o vereador, eles nisso têm razão, foi o vereador mais fiel ao pior executivo que tivemos na história da Meda. E do outro lado temos um executivo que prometem muito, falam de muitos milhões, mas a um mês das eleições. Claro que toda a gente percebe que isto é puro eleitoralismo e que as coisas têm que mudar e a mudança tem que acontecer e tem que acontecer já. E peço mais uma vez lhes peço, não tenham medo de ir votar, porque ali, naquele momento, no voto, não vai haver ameaças, não vai haver pressões, as pessoas vão ser livres de exercer a democracia. César Figueiredo, no minuto, quais são os argumentos para convencer os medenses a votarem na coligação? O problema até faz 30 segundos ao 20. Com muita objetividade, percebeu-se no primeiro debate e neste segundo debate
que estou perante pessoas que estão impreparadas para ser candidatos à Câmara, não é ser presidentes de Câmara. E aquilo que é o meu pressuposto e a minha afirmação e o meu desígnio é que as pessoas conhecem-me, sabem que quando eu estive a liderar os processos, nomeadamente na vida autárquica, enquanto presidente de junta, no mundo associativismo e do mundo cooperativista, as pessoas perceberam que eu fiz. E neste momento é a primeira oportunidade que eu tenho em ser presidente da Câmara. E com o meu cunho pessoal, a MEDA vai ficar desenvolvida, vamos ser atrativos para todos, as pessoas contam e ninguém fica para trás. A verdade é uma, eu estou aqui disponível para ajudar a minha terra. Dia 12, as pessoas não têm pressão nenhuma, porque eu não pressiono ninguém, as pessoas estão disponíveis para acreditar no projeto ou noutro projeto que seja. A partir do dia 12, ajudarei a minha terra com as minhas possibilidades. Selmo Sousa, Olha, eu quero dizer qual é que como é que pode cativar o voto para o Partido Socialista? eu vou-me apresentar ao eleitorado, como foi falado aqui, com um passado que me orgulha muito de tudo aquilo que fiz durante o tempo que estive na Câmara, mas de olhos postos no futuro. Não tenho a certeza que este mandato da responsabilidade da coligação PS-CDS ficou aquém a todos os níveis. Falharam mesmo em todas as condições políticas e estruturais. Acho que aí falharam redondamente. Acho que não houve uma estratégia definida que desse prioridade aos grandes eixos, como foram aqui referidos, que o Conselho da MEDA necessita de implementar nesta nova era pós-Covid. Quanto a mim, proponho um projeto renovado, com gente nova na política, com ideias refrescadas, mas com os valores de sempre, que é a proximidade. Toda a gente sabe que, para mim, uma das principais virtudes que deve ter um político é a proximidade com as pessoas, proximidade, espírito de entreajuda, sempre aberto ao diálogo, porque para mim o meu gabinete vai estar sempre aberto. Vou receber todas as pessoas e não vou fazê-las estar à espera, como muitas vezes acontece agora deste mandato. Mesmo para concluir? Meia hora. De um projeto que quero realçar, digamos assim. A MEDA, a nossa cultura, a nossa economia, o nosso bem-estar. Serei um presidente plural, um presidente de todos e para todos. Muito bem, ficamos por aqui neste debate. Agradeço a disponibilidade de Anselmo Sousa, César Figueiredo e José Eduardo Reverendo. Obrigado. Esperando que este debate tenha contribuído para um melhor esclarecimento dos eleitores do Conselho da MEDA. Pode voltar a ouvir este debate no Facebook da Rádio Altitude ou em reposição nos 90.9 a partir das 20 horas.